Olá, voltando para a nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito. Estou a partir da página 218 e o trecho é de número 40. Para convencer os americanos a comer fígados e rins, as donas de casa precisavam saber como dar à comida uma aparência, sabor e aroma, o mais semelhante possível àquilo que suas famílias esperavam ver na mesa do jantar toda noite, concluíram os cientistas. Por exemplo, quando a divisão de subsistência do corpo de quartéis-mestres, as pessoas encarregadas de alimentar os soldados, começou a servir repolho fresco para as tropas e em 1943 ele foi rejeitado. Então os refeitórios picaram e cozinharam repolho até ele ficar bem parecido com qualquer outro legume na bandeja de um soldado. E as tropas comeram sem reclamar. Os soldados tendiam mais a comer a comida, fosse conhecida ou estranha, quando ela era preparada de um modo parecido com suas experiências anteriores e servida de um jeito familiar, escreveu um pesquisador de hoje, avaliando estes estudos. O segredo para mudar a dieta americana, concluiu o Comitê de Hábitos Alimentares, era a familiaridade. Em pouco tempo, as donas de casa estavam recebendo pelo correio panfletos do governo afirmando que todo marido vai adorar torta de carne com rim. Açougueiros começaram a distribuir receitas que explicavam como introduzir fígado num bolo de carne. Uns poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Comitê de Hábitos Alimentares foi dissolvido. Àquela altura, no entanto, os miúdos tinham sido totalmente integrados à dieta americana. Um estudo indicou que o consumo de miúdos aumentara em 33% durante a guerra. Em 1955, ele crescera a 50%. O rim tornara-se um alimento básico no jantar. Fígado era para ocasiões especiais. Os padrões alimentícios americanos tinham mudado de tal modo que os miúdos haviam se tornado emblemas de conforto. Desde então, o governo americano já lançou dezenas de outros esforços para melhorar nossa dieta. Por exemplo, houve a campanha 5 por dia, destinada a incentivar as pessoas a comer 5 frutas, verduras ou legumes. Houve a pirâmide alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA na sigla em inglês, e uma campanha por queijos e leites com baixo teor de gordura. Nenhuma delas aderiu às descobertas do comitê. Nenhuma tentou camuflar suas recomendações em hábitos já existentes. E, como consequência, todas as campanhas fracassaram. Até hoje. O único programa do governo que gerou uma mudança duradoura na dieta americana foi a campanha pelos miúdos da década de 1940. No entanto, as estações de rádio e as empresas de grande porte, incluindo a Target, são um pouco mais espertas. Os DJs logo perceberam que, para transformar Hey Ya num hit, eles precisavam fazer com que a música se tornasse familiar. E para fazer isso era necessário algo especial. O problema era que programas de computador como Hit Song Science eram muito bons para prever os hábitos das pessoas, mas às vezes estes algoritmos descobriam hábitos que na verdade ainda não tinham surgido. E quando uma empresa comercializa hábitos que ainda não adotamos, ou ainda pior, que relutamos em admitir para nós mesmos, como nosso preço secreto por baladas piegas, ela corre o risco de ir à falência. Se o mercado anuncia, temos uma enorme variedade de cereais açucarados e sorvetes. Os consumidores passam longe. Se um açougueiro diz, eis aqui um pedaço de intestino para seu jantar, uma dona de casa dos anos 40 prefere servir um ensopado de atum. Quando uma estação de rádio promete Celine Dion a cada meia hora, ninguém sintoniza. Portanto, em vez disso, os donos de supermercados ostentam suas maçãs e tomates, enquanto se certificam de que você passe pelos M&M's e Häagen-Dazs
do caminho até o caixa. No caminho até o caixa. Os açougueiros dos anos 1940 chamam o fígado de o novo bife, e os DJs discretamente inserem na sua playlist a música tema de Titanic. Hey Ya precisa virar parte de um hábito de audição estabelecido para se tornar um hit. E para virar parte de um hábito, no começo a música precisava ser levemente camuflada, assim como as donas de casa camuflam o fígado escondendo-o num bolo de carne. Por isso, a WIOQ da Filadélfia, assim como em outras estações de todo o país, os DJs começaram a garantir que sempre que Hey Ya era executada, ela ficasse ensanduichada entre músicas que já eram populares. É o princípio básico das playlists, disse Tom Webster, um consultor de rádio. Toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso. Uma música favorita, Hey Ya, e outra música favorita. Realmente um sanduíche. Os DJs, no entanto, não tocavam Hey Ya junto com qualquer tipo de hit. Colocavam-na entre os tipos de músicas que Rich Mayer descobrira que eram especialmente grudentas de artistas como Blue Cantrell, Three Doors Down, Maroon 5 e Christina Aguilera. Algumas estações, na verdade, estavam tão impacientes que usavam a mesma música 2 vezes. Vejamos, por exemplo, a playlist da WIOQ de 19 de setembro de 2003. Agora complicou, porque são nomes de músicas, todos em inglês, e o meu inglês é fantástico. 11h43, Here With You, Without You, de Three Doors Down, Pretty, de Blue Cantrell, às 11h54, 11h58, Hey Ya, de Outcast, meio-dia 1, Brita, de novo, de Blue Cantrell. Ou a playlist do dia 16 de outubro. Eu não vou ler o nome porque não vai fazer diferença, provavelmente eu vou ler errado. Mas é uma da The Maroon 5, aí o Hey Ya, depois vem a Christina Aguilera e depois Pharrell. Bom, eles ensanduicharam o Hey Ya ali no meio. 12 de novembro, Three Doors Down, aí o Hey Ya, Justin Timberlake e Beyoncé. Tá o Hey Ya ali no meio, de novo. Gerenciar uma playlist tem tudo a ver com tensão de riscos, disse Webster. As estações precisam correr riscos com músicas novas, senão as pessoas param de ouvir. Mas o que os ouvintes realmente querem são músicas que já gostam. Por isso, você tem que fazer com que as músicas novas pareçam familiares o mais rápido possível. Quando a WIOQ começou a tocar Hey Ya no começo de setembro, antes que a operação Sanduíche começasse, 26,6% dos ouvintes mudavam de estação sempre que a música surgia. Em outubro, após ela ter sido tocada junto com hits grudentos, esse fator rejeição baixou para 13,7%. Em dezembro, 5,7%. Outras grandes estações de rádio de todo o país usaram a mesma técnica de sanduíche e o índice de rejeição seguiu o mesmo padrão. E conforme os ouvintes escutavam o Hey Ya repetidas vezes, a música foi virando familiar. Uma vez que ela se tornara popular, a WIOQ estava tocando Hey Ya até 15 vezes por dia. Os hábitos de audição das pessoas haviam mudado de um modo que elas passaram a esperar, ou até ansiar por Hey Ya. Um hábito de Hey Ya surgiu. A música viria a ganhar um Grammy, vender mais de 5,5 milhões de álbuns e render milhões de dólares para as estações de rádio. Este álbum consolidou o Outkast no campeão de Superstars,
me disse Bertels, o executivo de divulgação. Foi isso que os apresentou às audiências de fora do hip hop. Hoje é uma satisfação muito grande quando um novo artista toca seu single para mim e diz: esse vai ser o próximo Hey Ya. E é uma música conhecida, eu coloquei depois para eu ouvir. É grudenta, porque virou grudenta, eles fabricaram um grude, né? Depois que Andrew Poole criou sua máquina de previsão de gravidez, depois que ele identificou centenas de milhares de consumidores que provavelmente estavam grávidas, depois que alguém observou que algumas, na verdade, a maioria dessas mulheres talvez ficassem meio incomodadas se recebessem uma propaganda deixando óbvio que a Target estava ciente de seu estado reprodutivo, todo mundo decidiu dar um passo atrás e ponderar as opções. O departamento de marketing achou que talvez fosse sensato realizar alguns pequenos experimentos antes de lançar uma campanha nacional. Eles tinham a possibilidade de enviar mala direta criada especialmente para pequenos grupos de clientes. Por isso, escolheram aleatoriamente algumas mulheres da lista de gravidez de Poole e começaram a testar combinações de anúncios para ver como as consumidoras reagiam. Temos a capacidade de mandar para cada cliente um livreto de anúncios especificamente projetados para ele, que diz: eis aqui todas as coisas que você comprou na semana passada e um cupom para elas, me disse um executivo da Target com conhecimento em primeira mão do previsor de gravidez de Poole. Fazemos isso com produtos alimentícios o tempo todo. Com os produtos para grávidas, no entanto, descobrimos que algumas mulheres reagem mal. Então começamos a misturar este monte de anúncio de coisas que sabíamos que uma mulher grávida nunca compraria, para que os anúncios de coisas para bebê parecessem aleatórios. Colocávamos um anúncio de cortador de grama ao lado de um anúncio de fraldas. Punhamos um cupom para taças de vinho ao lado de um para roupa infantil. Assim parecia que todos os produtos eram escolhidos ao acaso. E descobrimos que, contanto que uma grávida ache que não foi espionada, ela vai usar os cupons. Ela simplesmente assume que todas as outras pessoas do quarteirão receberam as mesmas propagandas de fraldas e berços. Contanto que não assustemos a consumidora, isso funciona. As respostas para a pergunta de Target e de Poole, como fazer propaganda para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida, era essencialmente a mesma que os DJs usavam para deixar os ouvintes ligados em Hey Ya. A Target começou a ensanduichar os cupons para fraldas entre produtos não relacionados à gravidez, que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares, confortáveis. Eles camuflaram o que sabiam. Em pouco tempo, as vendas da seção Mamãe e Bebê da Target dispararam. A empresa não separa os números de vendas por departamento específico, mas entre 2002, quando Poole foi contratado, e 2009, o faturamento da Target cresceu de 44 bilhões para 65 bilhões de dólares. Em 2005, o presidente da empresa, Greg Steinfeld, gabou-se para uma sala cheia de investidores do foco acentuado da empresa em produtos e categorias com apelo para segmentos específicos de visitantes, tais como mamãe e bebê. Conforme nossas ferramentas de base de dados ficam cada vez mais sofisticadas, a Target Mail adquiriu importância própria como uma ferramenta útil para promover valor e conveniência para segmentos específicos de visitantes, tais como novas mães ou adolescentes. Ele disse, por exemplo, o Target Baby é capaz de acompanhar estágios de vida, desde os cuidados pré-natais até assentos para automóveis e carrinhos de bebê. Em 2004, o programa de mala direta da Target Baby gerou aumentos consideráveis nas visitas à loja e vendas.
Seja vendendo uma nova música, uma nova comida ou um novo berço, a lição é a mesma. Se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-la. A utilidade dessa lição não se restringe a grandes corporações, órgãos do governo ou empresas de rádio tentando manipular nossos gostos. Essas mesmas descobertas podem ser usadas para mudar o modo como vivemos. Em 2000, por exemplo, 2 estatísticos foram contratados pela ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do país, para usar os poderes da clarividência baseada em dados para fazer do mundo um lugar mais saudável. A ACM possui mais de 2.600 filiais nos Estados Unidos, a maioria delas academias e centros comunitários. Há cerca de uma década, os diretores da instituição começaram a se preocupar com o modo de se manterem competitivos. Pediram ajuda a um cientista social e um matemático, Bill Lazarus e Dean Abbott. Os dois reuniram dados de mais 150 mil pesquisas de satisfação da ACM que tinham sido coletados ao longo dos anos e começaram a procurar padrões. Naquele momento, a noção aceita entre os executivos da ACM era de que as pessoas queriam equipamentos esportivos chiques e instalações modernas, brilhando de novas. A ACM gastara milhões de dólares construindo salas de musculação e estúdios de yoga. Quando as pesquisas foram analisadas, no entanto, revelou-se que, embora a atratividade das instalações e a disponibilidade do equipamento esportivo talvez tivessem levado as pessoas a se matricular no começo, o que as fazia continuar na academia era outra coisa. A retenção, diziam os dados, era motivada por fatores emocionais, tais como se os funcionários sabiam os nomes dos membros ou diziam oi quando eles entravam. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão à academia procurando um contato humano e não uma esteira ergométrica. Se um membro fazia um amigo na ACM, era muito mais provável que ele aparecesse para as sessões de treino. Ou seja, as pessoas que se matriculam na ACM têm certos hábitos sociais. Se a ACM satisfazia esses hábitos, os membros ficavam felizes. Por isso, se a ACM queria incentivar as pessoas a fazer exercícios, precisava aproveitar padrões que já existiam e ensinar os funcionários a lembrar os nomes dos frequentadores. É uma variante da lição aprendida pela Target e pelos DJs de rádio. Para vender um novo hábito, neste caso, os exercícios, é preciso embrulhá-lo em algo que as pessoas já conheçam e apreciem, tal como um instinto de ir a lugares onde é fácil fazer amigos. Estamos decifrando o código de como manter as pessoas na academia, me disse Lazarus. As pessoas querem frequentar lugares que satisfaçam suas necessidades sociais. Bom, vim até a página 225, vou ficar por aqui porque eu já estourei meu tempo e eu volto no próximo áudio. Até mais!